Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações encontram-se baseadas no livro O Desejado de Todas as Nações, capítulo 27. Nós lemos assim: de todas as doenças conhecidas no Oriente, era a lepra a mais temida. Seu caráter incurável e contagioso, o terrível efeito sobre as vítimas, enchiam de temor os mais valorosos. Entre os judeus, era considerado um juízo sobre o pecado. Ela era chamada de o açoite, o dedo de Deus. Profundamente arraigada, mortal, era tida como símbolo do pecado. A lei ritual declarava imundo o leproso. Como pessoa já morta, era excluído das habitações dos homens. Tudo que tocava ficava imundo. O ar era poluído por seu hálito. Uma pessoa suspeita dessa moléstia devia se apresentar aos sacerdotes que tinham de examinar e decidir o caso. Sendo declarado leproso, era separado da família, isolado da congregação de Israel e condenado a conviver unicamente com os aflitos de idêntico mal. A lei era inflexível em suas exigências. Os próprios reis e principais não estavam isentos. Um rei atacado por essa terrível moléstia tinha de renunciar ao cetro e fugir da sociedade. Separado de amigos e parentes, devia o leproso sofrer a maldição da sua enfermidade. Era obrigado a publicar a própria desgraça, a rasgar os vestidos, a fazer soar o alarme, advertindo todos para fugirem de sua contaminadora presença. O grito "impuro, impuro", soltado em lamentosos tons pelo pobre exilado, era um sinal ouvido com temor e aversão. Na região do ministério de Cristo, havia muitos desses sofredores, e as novas de sua obra chegaram até ele suscitando um lampejo de esperança. Mas desde os dias do profeta Eliseu, nunca se ouvira falar de coisa tal como a cura de uma pessoa atacada dessa moléstia. Não ousavam esperar que Jesus fizesse em seu benefício aquilo que nunca realizara por algum homem. Houve, entretanto, alguém em cujo coração a fé começou a brotar, mas não sabia como se aproximar de Jesus. Excluído como estava do contato dos semelhantes, como se haveria de se apresentar ao médico? E cogitou se Cristo curaria a ele. Deter-se-ia para atender a uma pessoa que se julgava estar sofrendo sob o juízo de Deus? Não haveria de, à semelhança dos fariseus e mesmo dos médicos, proferir sobre ele uma maldição, advertindo-o a que fugisse da morada dos homens? Pensava em tudo quanto lhe fora dito de Jesus. Nenhum dos que lhe buscavam auxílio fora repelido. O infeliz decidiu então procurar o Salvador. Embora excluído das cidades, podia ser que acontecesse atravessar-lhe o caminho em algum atalho das montanhas, ou encontrá-lo enquanto ensinava fora das cidades. Grandes eram as dificuldades, mas constituía essa sua única esperança. O leproso é guiado ao Salvador. Jesus está ensinando à margem do lago, e o povo é reunido ao seu redor. Ficando à distância, apanha algumas palavras dos lábios de Jesus. Observa-o a colocar as mãos sobre os enfermos. Vê o coxo, o cego, o paralítico e os que estavam a perecer de várias moléstias
erguerem-se com saúde, louvando a Deus por seu livramento. A fé se lhe fortalece no coração. Aproxima-se mais e mais ainda da multidão reunida. As restrições que lhe são impostas, a segurança do povo e o temor com que todos o olhavam, tudo foi esquecido. Pensa tão somente na bendita esperança da cura. Esse doente oferece um repugnante espetáculo. A moléstia fizera terríveis incursões, e é horrível ver-lhe o corpo em decomposição. Ao avistá-lo, o povo recua apavorado. Comprimem-se uns contra os outros, a fim de escapar-lhe ao contato. Alguns tentam impedi-lo de se aproximar de Jesus. Mas em vão. Ele não os vê nem os ouve. Suas expressões de repugnância não o atingem. Vê unicamente o Filho de Deus. Não escuta senão a voz que comunica vida ao moribundo. Avançando para Jesus, atira-se-lhe aos pés com o grito: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus replicou: Quero, sê limpo. E pôs-lhe a mão em cima. Operou-se imediatamente uma transformação no leproso. Sua carne tornou-se sã, os nervos sensíveis, firmes os músculos. A aspereza e escamosidade peculiares à lepra desapareceram, sendo substituídas por suave colorido, como a da pele de uma saudável criança. Jesus recomendou ao homem que não divulgasse a obra que realizara, mas fosse imediatamente apresentar-se com uma oferta no templo. Essa oferta não podia ser aceita enquanto os sacerdotes não examinassem o homem, declarando-o inteiramente livre da moléstia. Embora de má vontade, para realizar esse serviço, não se podiam eximir ao exame e decisão do caso. As palavras da Escritura mostram com que força Cristo advertiu o homem quanto à necessidade de silêncio e ação pronta. E, advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Houvessem os sacerdotes sabido os fatos concernentes à cura do leproso, e seu ódio para com Cristo os teria levado a dar sentença desonesta. Jesus queria que o homem se apresentasse no templo antes que qualquer rumor acerca do milagre chegasse aos ouvidos deles. Não obstante a precaução de Jesus, o homem não fez esforço nenhum para ocultar a cura. Na verdade, impossível teria sido escondê-la. Mas o leproso divulgou-a, imaginando que era somente a modéstia de Jesus que ditara essa restrição. Então saiu proclamando o poder desse grande restaurador. Não compreendia que toda a manifestação dessa espécie tornava os sacerdotes e anciãos mais decididos a eliminar Jesus. O homem restaurado sentia ser deveras preciosa a graça da saúde. Regozijou-se no vigor da varonilidade e no ser restituído à família e à sociedade, e julgava ser impossível abster-se de dar glória ao médico que o curara. Esse seu ato, porém, de divulgar o caso, deu em resultado prejuízo para a obra do Salvador. Fez com que o povo se aglomerasse em torno dele em tal multidão que foi forçado a interromper por algum tempo suas atividades. Qual o milagre que você precisa de Deus neste dia? Qual é a condição da sua vida? O que é que vai mal em você? O que é que está fora da normalidade e precisa ser tocado, modificado, curado, transformado pelo poder de Jesus? Todos nós
temos problemas e dificuldades. Algumas lutas que enfrentamos parecem pequenas e não tão importantes. Outros problemas são tão grandes, tão ameaçadores, tão terríveis, que nos faz tremer a alma. Alguns se encontram em situações tão extremas como a daquele homem atacado pela doença da lepra. A lepra é uma enfermidade terrível, porque decompõe o corpo do doente enquanto ele ainda está em vida. A carne vai se desfazendo, vai se apodrecendo, vai se diluindo, vai caindo. A lepra, para os judeus, era a mais terrível das doenças. Um leproso tinha que, além de enfrentar a enfermidade do corpo, sofrer a discriminação social. Para não passar a doença para os demais, era obrigado a afastar-se do convívio com sua família e amigos. E ali, sozinho, andar gritando para que ninguém se aproximasse dele, advertindo que ele era leproso, imundo. Ninguém podia chegar perto de alguém assim. Então somava-se a dor da doença, o sofrimento da discriminação social e a solidão. Você já se imaginou vivendo numa condição assim? Experimentando uma vida nesses moldes? Era assim que esse homem se encontrava. Para ele não havia mais esperanças, porque para a lepra não existia cura. Impossível era uma restauração segundo a ótica dos homens. A esperança quase que desaparecera de maneira completa do seu coração. Mas eis que um dia chega aos seus ouvidos a mensagem de que havia um homem chamado Jesus, que andava falando do reino de Deus e realizando milagres e maravilhas. Na sua presença, doentes eram curados, paralíticos recobravam os movimentos, cegos voltavam a ver. E ele, de alguma maneira, ansiou por também ser curado por Jesus. Mas temia que isso fosse difícil demais. Talvez a bênção de Jesus fosse para outros que tivessem problemas menores, mas ele parecia ter ido longe demais, de estar além demais do alcance do toque da graça de Jesus. Queria ser curado, mas será que Jesus se importaria com ele? Jesus tinha tanta coisa para olhar, tantas coisas para fazer, tantos detalhes com os quais se importar. Perderia ele tempo com um homem que vivia à margem da sociedade, alguém que já havia morrido para os homens, embora ainda continuasse vegetando em dor? De alguma maneira, a esperança começou a brotar do seu coração. E ele ansiou por encontrar-se com Jesus. Mas não podia ir para a cidade. Leprosos não podiam estar na cidade. Será que Jesus um dia passaria por perto dele? Passou então a buscar qualquer oportunidade para, de algum modo, estar na presença de Jesus. E esse momento, um dia chegou. Ele viu Jesus ao longe, à beira do lago, pregando e curando os enfermos. Ouviu as palavras de Cristo e seu coração começou a palpitar mais forte e, de repente, ele se esqueceu de todas as restrições, de todos os olhares censuradores, de todas as barreiras. Todo o medo desapareceu do seu coração e ele se aproximou de Jesus com fé, gritando: Jesus, podes curar-me? Jesus,
Tu tens uma bênção também para mim? Jesus, será que o milagre que o Senhor trouxe do céu também pode ser derramado sobre a minha vida? Será que eu também posso ser objeto do alcance da sua graça? Seu coração batia forte de esperança e de expectativa. Será que Jesus o censuraria? A multidão estava pronta para expulsá-lo de lá. Afinal, ali não era lugar para gente doente com lepra. Mas, de repente, contrariando todas as expectativas humanas, Jesus olha com carinho para ele, fita-o bem nos olhos e diz: filho, eu quero. Seja limpo da tua enfermidade. Os homens às vezes dizem que as coisas ruins acontecem porque Deus quer. Mas Deus não quer que coisas ruins aconteçam para nós. As coisas ruins são resultado do pecado, da presença do mal, da interferência do diabo. Não são porque Jesus quer. Jesus quer a bênção. Jesus quer a felicidade. Jesus quer a paz. Jesus quer a saúde. Jesus quer que a vida dos seus filhos seja inundada por coisas agradáveis que o tornem feliz. Por isso Jesus disse: eu quero. Será que você está enfrentando algum problema difícil hoje e está em dúvida se Jesus pode abençoá-lo, se Jesus quer o melhor para você? Eu lhe afirmo com toda certeza: Jesus quer. Jesus não quer as suas lágrimas. Jesus não quer a sua dor. Jesus não quer que o seu sofrimento continue. Jesus quer a sua cura. É claro que os milagres de Jesus sempre estão relacionados às circunstâncias. A bênção de Jesus nem sempre acontece exatamente do jeito que a gente deseja. Nem sempre vem de maneira tão imediata. Mas Jesus, ainda assim, sempre deseja o melhor para nós. E se nós desejarmos, Jesus vai operar esta bênção em nossa vida. Se não no momento, no tempo mais oportuno, segundo a sua sabedoria, segundo aquilo que é melhor para nós. O homem recebe então de Jesus uma ordem. Vai e apresenta-te ao sacerdote. Cumpra a lei. A lei requer que o leproso curado apresente-se ao sacerdote e seja declarado limpo. Então, apresente sua oferta, e após isso ele estará restaurado ao convívio social, à sua condição de antes. Se os sacerdotes soubessem que o leproso havia tido contato com Jesus e que fora Jesus que operara a cura, teriam declarado que a enfermidade ainda permanecia nele. Por isso Jesus declarou: não fale para ninguém, guarde apenas para você. Mas aquele homem estava feliz demais. A bênção era grande demais. O milagre era tão imenso que ele não podia esconder dentro do coração. E ele sai correndo diante de Jesus, atravessando os campos e as ruas da cidade, contando para as pessoas que ele fora curado. Não dá para esconder um coração cheio de gratidão por aquilo que Deus é e por aquilo que Deus faz. Ele não fez isso por maldade. Ele não quis transgredir a ordem de Jesus. Mas não se pode evitar que um copo cheio transborde. O coração dele estava cheio de gratidão
e corações repletos de gratidão transbordam expressões de louvor, de júbilo, de alegria. Quando ele se encontrava no fundo do poço, no extremo da sua necessidade, na mais terrível condição, Jesus o alcançou. Quando não havia mais nenhuma resposta humana, Jesus o encontrou e Jesus transformou completamente a sua situação. E eu volto aqui à pergunta inicial. Que milagre você precisa hoje de Jesus? Qual é a situação difícil em que você precisa que Jesus esteja presente e que nela opere a sua bênção? Talvez seu quadro pareça triste demais. É possível que qualquer esperança já tenha desaparecido do seu coração. E talvez não haja nenhuma razão para crer que pode haver mudança. Mas o Deus do passado ainda é o Deus do presente. O Jesus das causas difíceis de ontem ainda é o Jesus de hoje. O Jesus que foi capaz de curar uma doença para a qual não havia milagre, não havia cura, ainda hoje é capaz de fazer milagres assim, de operar o impossível. Jesus pode fazer o impossível por você. Você crê nisso? Você anseia por isso? Você busca isso? A graça de Jesus ainda é para nós. Com fé, Jesus ainda aguarda que nós nos aproximemos dele e coloquemos nas suas mãos os nossos fardos. Que nós abramos o nosso coração para ele e digamos: Senhor, o Senhor pode me abençoar? Ainda há um milagre para mim? O Senhor ainda pode fazer esse milagre por mim? Note que não há na atitude daquele homem uma posição de ordem, de mando, de comando, como querem ensinar hoje aqueles que defendem a teologia da afirmação positiva, a teologia da prosperidade. Nós não pedimos para Deus ordenando a Ele, para que Ele faça segundo a nossa vontade. A gente coloca o coração em humildade, em fé, priorizando a vontade de Deus sobre a nossa e clamando a Ele: o Senhor pode me curar? Será que o Senhor pode me abençoar? Nenhum pedido de fé escapa aos ouvidos de Jesus. Um carinho. Jesus olha para nós e Jesus diz: eu quero. Seja abençoado. É possível que em muitos casos a cura se opere imediatamente. Pode-se dar o caso em que o milagre não vai ser visto de imediato, mas a presença de Jesus, a sua bênção, a sua paz, vai encher o nosso coração e vai nos trazer alegria e segurança, até que chega o tempo oportuno para a mudança da situação. Que milagre você precisa de Jesus hoje? Você tem a fé daquele pobre leproso? Hoje, você tem a disposição de se colocar diante de Jesus e com humildade e fé buscar a sua bênção. Aquele que vai a Jesus
nunca volta vazio. Coloque todas as suas tristezas e ansiedades diante de Jesus agora e receba de Cristo a palavra de bênção, de paz e de vitória. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.